Por mais que não possamos provar com toda a certeza do mundo a existência de Deus, existem alguns argumentos que parecem irrefutáveis acerca da existência de um Criador, um ser de máxima grandeza e de bondade. Um desses argumentos é o argumento moral. Esse é um ótimo argumento. Um argumento simples e objetivo. Ainda que eu ache que existem alguns argumentos melhores, esse é um bom argumento para quem está iniciando. Então já chega de enrolação e vamos aprender como funciona a lógica do argumento moral. Bora! Basicamente, o argumento moral se baseia em duas premissas que levam a uma conclusão. Se você concorda com as duas premissas, logo você deve concordar com a conclusão. A premissa 1 é a seguinte: se valores morais objetivos existem, Deus existe. A premissa 2 diz que valores morais objetivos existem, logo Deus existe. Você já deve ter notado que o impasse desse argumento está na existência ou não de valores morais objetivos, e se esses valores morais levam ou não a Deus. O que são valores morais? A questão da moralidade se define no conceito do que é certo e do que é errado. O ser humano é dotado de valores morais. Desde pequenos aprendemos o que fazer e o que não fazer, como agir e como não agir. Alguns valores são relativos, dependem da cultura em que o indivíduo está inserido, porque eles são baseados na tradição e nos costumes desta sociedade, e não interferem objetivamente no conceito de certo e de errado. É como dizer que azul é cor de menino e rosa cor de menina. Isso é um valor subjetivo que depende da cultura e da tradição. Porém, existem alguns valores que são objetivos, que independem da cultura e da opinião pessoal de cada um. Valores morais que definem se uma pessoa é boa ou má. Só para citar alguns destes valores: não assassinar. Todo mundo sabe que é errado tirar a vida de pessoas inocentes. Não roubar. Todos sabemos que retirar os pertences dos outros é errado. Não mentir. Todos temos em nossa consciência que a mentira é objetivamente uma coisa errada. E diversos outros valores morais de convivência e harmonia na sociedade. Nós descobrimos aqui que realmente existe uma lei moral objetiva. E toda lei precisa de um legislador, não é mesmo? E é exatamente aqui que entra Deus. Alguns ateus argumentam que aqui não é preciso Deus para dar essas leis morais. Que o ser humano, fruto da evolução, consegue sozinho adequar o que é bom e o que é mal, o que é vantajoso ou desvantajoso na vida. O problema com esse tipo de argumento é que com isso ficamos submetidos a opiniões pessoais sobre o que é certo e o que é errado. Só para ilustrar, e esse é um exemplo que demonstra muito bem esse tipo de situação, vamos pensar em um mundo sem Deus. Um mundo onde cada um tem uma definição do que é certo e errado. E nesse mundo nós temos duas pessoas que têm opiniões diferentes quanto à questão do assassinato, por exemplo. Vamos chamar a primeira pessoa de Moisés. Moisés diz que matar é errado. Por outro lado, nós temos um tal de Hitler, que diz que não existe problema algum em matar. Hitler mata judeus. Agora presta atenção. Qual referência nós temos nesse mundo hipotético para dizer que Moisés está certo e Hitler errado? Pois em um mundo sem Deus, nós somente temos a opinião de Moisés contra a opinião de Hitler, pois não existe um padrão pré-estabelecido que deve ser seguido. Ninguém pode dizer que Hitler está errado em matar judeus, assim como não podemos dizer que Moisés está certo em dizer não matarás. São dois pesos e duas medidas. Isso em um mundo sem Deus, obviamente, né? Em um mundo sem Deus e sem uma lei moral objetiva, o certo e o errado não existem. Se você discordar da atitude de alguém que maltrata uma criancinha, isso é somente sua opinião, uma opinião sem valor algum. Agora, voltando para o mundo real, todos temos na nossa natureza a sensação do que é certo e errado. Ateus ou religiosos irão concordar que a ganância, o terrorismo, o abuso de criancinhas são coisas abomináveis, porque existe um padrão pré-estabelecido de coisas boas e ruins. Porque em um passado muito distante, alguém de toda sabedoria e bondade nos deu mandamentos para seguir, leis objetivas de amor ao próximo. Por conseguinte, nós só podemos supor que esse legislador seja Deus. Premissa 1. Valores morais objetivos só existem se Deus existe.
Premissa 2. Valores morais objetivos existem. Logo, Deus existe. As duas premissas são interligadas, não tem para onde fugir. Se você concorda com as duas premissas, você tem que concordar com a conclusão. Assista 2 ou 3 vezes caso não tenha ficado claro, mas esse argumento segue uma linha lógica infalível. Logo mais eu volto com outros argumentos que são até melhores do que esse acerca da existência de Deus. Isso é muito importante para aqueles que precisam reforçar sua fé em Deus ou para aqueles que ainda têm dúvida na existência de um Criador. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!